Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como configurar o DevOps no seu aplicativo. Antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para o YouTube te notificar dos próximos vídeos e se você puder apoiar o canal, as informações estão na descrição do vídeo. Nesse vídeo eu vou explicar especificamente do CI e CD. O CI seria a integração contínua e o CD a entrega contínua. Então vamos dar uma olhada na visão geral para a gente entender um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar esse link aqui, caso vocês queiram ver mais informações sobre DevOps, CI e CD, tá? Então, o propósito da abordagem de CI e CD é a sigla em inglês para integração, entrega e implantação contínuas, é otimizar e acelerar o ciclo de vida de desenvolvimento de software. A integração contínua é a prática de integrar, de forma automática e frequente, mudanças a um repositório de código-fonte compartilhado. Já a implantação e/ou entrega contínua é um processo em duas etapas relacionado à integração, teste e entrega de mudança de código. A entrega contínua é quase uma implantação automática em produção, enquanto a implantação contínua implica em automaticamente lançar atualizações no ambiente de produção. Então é isso que a gente vai fazer com o nosso aplicativo. A gente vai fazer as modificações e quando a gente fazer o commit e o push, quando a gente atualizar o nosso repositório lá no GitHub, a gente vai rodar algumas rotinas para executar testes unitários, testes de integração e se tiver tudo certo, aí sim a gente vai implantar, fazer o deploy daquela versão do código para o servidor SAP. No caso, o servidor dev mesmo, tá? Aí depois, se você quiser mandar para produção mesmo, que é a S-produção, depois você transporta request. Então vamos acessar o aplicativo para ver como ele está agora. Eu já deixei ele aberto, ele está rodando dentro do ambiente SAP. Então vamos supor que eu quero alterar o título dessa lista. Uma alteração bem simples, só para a gente testar o CI e o CD. Então vou colocar um 2 aqui no final, vai ficar lista de ordens 2. Então vamos lá no VS Code para fazer essa alteração. Aqui no VS Code vou abrir a pastinha Web App, i18n e vou alterar o título da lista, aqui, ó, lista de ordens. Vou colocar um 2 aqui. Vou salvar e vamos supor que eu quero mandar para o repositório. O que eu vou fazer? Vou comitar. Então está aqui a alteração que eu fiz, coloquei um 2. Vou colocar aqui um ponto, não vou colocar nenhum texto ali específico, porque é um teste. E vou fazer o push, eu vou atualizar o repositório lá no GitHub. Então vamos dar uma olhada como que está no GitHub. Aqui no GitHub, quando você entrar, ele está com uma coisa diferente aqui, ó, com essa bolinha, falando que está pendente. Então o que é isso? Isso aqui é o GitHub Actions. Então se você clicar nessa bolinha, ele vai aparecer esse pop-up, clique em Details, e você vai cair nessa tela, que ele está executando uma série de scripts para testar o código, né? Executar os testes integrados, os unitários, e se tiver tudo certo, ele vai fazer o deploy no final. Então é isso que ele está fazendo agora. Eu vou explicar como que configura esse arquivo logo em seguida, tá? Só vamos acompanhar aqui essa execução. Então aqui você consegue ver qual etapa ele está no momento. Aqui ele está executando, por exemplo, os testes integrados. Então é só aguardar. Antes ele executou os testes unitários. 5 de 5, como tem 5 testes, ele passou no 5. Então deu tudo certo. Agora ele está fazendo os testes integrados e vai dizer para a gente se deu certo ou não. Se deu algum erro, ele vai parar no meio do caminho e não vai fazer o deploy, tá? Ele só faz o deploy se tiver tudo certo. Aqui, ó, testes integrados. Deu 5 de 5, então passou também. Integração tá ok. Tá fazendo o deploy agora, fez o build aqui antes, né? Então tá mandando os arquivos para o servidor. Deixa ele terminar. Beleza, agora ele vai finalizar aqui algumas coisas e vai terminar esse job. Pronto, ó, o job está completo. Então você pode ver aqui que ficou verdinho, quer dizer que ele conseguiu executar com sucesso, não deu nenhum erro no meio do caminho. Então o que isso significa? Que a alteração que eu fiz, que é colocar um 2 lá no título, já está disponível no ambiente dev, ele já fez o deploy para a gente. Então como eu verifico se deu certo mesmo? Vamos acessar o app.
Então, vou aqui no app. Ele está com a lista de ordens, está sem o 2 ainda. Agora eu vou dar um F5 e apareceu o 2. Então, o deploy foi executado com sucesso. Então, como a gente faz para configurar todo esse esquema de assim que ele der um commit e um push, né, ele vai começar a testar o seu aplicativo. Se ele conseguir testar com sucesso, né, parte de integração e unitário, ele vai fazer o deploy automaticamente. Então vamos dar uma olhada lá no VS Code para a gente ver como que configura esse arquivo. Aqui no VS Code, o primeiro passo é você criar uma pasta .github na raiz do seu projeto. Dentro dessa pasta você vai criar outra chamada Workflows e dentro dessa pasta você vai criar um arquivo .yml. Eu coloquei main.yml, mas pode ser qualquer nome, tá? Dentro desse arquivo você tem o nome, como vai testar e fazer deploy, test and deploy. Aqui ele vai executar, vai disparar esse job quando ele estiver no evento de push. Então, quando eu fizer um push lá no repositório, ele vai começar a executar isso aqui. E nos jobs tem um job apenas, test and deploy. Ele vai rodar numa máquina Ubuntu. Então, assim que ele fizer um push, ele vai subir uma máquina Ubuntu na última versão. Você pode especificar uma versão se você quiser também. E ele vai executar esses passos, tá? Primeiro passo é padrão aqui do GitHub Actions, tá? Como eu vou executar uma máquina que precisa do Node, eu já estou executando aqui uma ação para o Node, para ele instalar tudo mais. E depois, aqui, a versão do Node tem que ser essa, porque se você mudar a versão, pode ser que não funcione, tá, pessoal? Então, com essa versão funciona. Então, a versão 20.11.1. Depois que ele já preparou o ambiente, está com o Node na versão correta, a gente vai executar um script. Então, você vai executar esse passo aqui que é o run, que é um comando que você executa lá no Linux. Então, eu reuni tudo num arquivo de script para facilitar. Tem gente que faz várias linhas run para ir executando aqui. Eu prefiro jogar tudo no arquivo. Então, esse arquivo é o github-devops.sh, que eu criei aqui na raiz do projeto. Ó. GitHub, isso aqui. Então, aqui é um arquivo shell script, um arquivo de scripts do Linux. Então, a primeira coisa, ele dá um npm install na raiz do projeto aqui. E depois ele vai instalar as dependências. Então, aqui eu estou instalando o i5. Aqui a gente vai fazer o deploy utilizando a biblioteca nwabap. E depois a gente vai instalar essa dependência para fazer o teste em linha de comando, porque aqui no VS Code a gente pode executar o teste de integração e unitário, clicando aqui nas opções aqui do projeto e ele vai abrir o navegador e vai executar lá. Só que aqui a gente tem que executar em linha de comando. Então, para isso, você pode usar essa biblioteca, tá? Beleza, depois que ele instala as dependências, a gente vai começar a subir um servidor web para executar os testes. Como que a gente faz isso? O i5 serve --config, passando a configuração do mock para a gente testar com dados simulados, porque a gente não quer, nesse momento, conectar no ambiente. Até poderia, se ele está disponível, né? Lembrando que o GitHub está na internet. Se você está no ambiente local e o GitHub não consegue acessar esse ambiente, não vai dar certo. Então você tem que arrumar uma forma do GitHub conseguir acessar. Uma outra alternativa é usar algum sistema de versionamento, tipo GitLab, de forma local. Aí você consegue fazer tudo dentro da sua rede. Nesse exemplo, eu vou conseguir acessar o servidor do GitHub porque eu criei um túnel para ele conseguir acessar o servidor. Depois eu vou mostrar essa parte. Então vamos lá. Aqui eu estou subindo um servidor com dados mock na porta 8085. Tudo isso aqui eu testei local, tá? Num Linux dentro da minha rede e funcionou. Então agora eu estou testando lá no GitHub. É o mesmo esquema, tem que funcionar porque essa máquina é um Ubuntu, né? Então não muda nada. Então depois de subir um servidor web, a gente vai começar a executar os testes unitários. Então como que a gente executa? npx ui5-teste-runner, passando aqui a URL que a gente quer testar. Como a gente quer executar os testes unitários, é essa URL aqui, ó, que termina com test, unit e unit tests. É esse HTML aqui. E depois que eu executar esse comando, eu vou jogar toda a saída, tudo que imprimir no console,
a partir desse comando, ele vai jogar dentro desse arquivo, unit.txt, porque eu preciso validar se o teste deu certo ou não. Então, uma das formas que eu encontrei é jogando no arquivo para depois eu analisar se tem alguma mensagem de erro dentro do arquivo. Basicamente é isso. Se essa biblioteca já desse um erro, um exit1, que é esse erro aqui, ó, indicando para o GitHub que deu um erro na execução, não precisaria fazer essa parte. Mas como não tem, ele não faz isso, eu tenho que jogar no arquivo para eu dar o código de erro lá para o GitHub. Beleza? Então aqui a gente está simplesmente executando os testes unitários e jogando no arquivo txt. Depois eu dou um cat para ele jogar o conteúdo desse arquivo lá no log do GitHub, para a gente ver o que está acontecendo. E aqui eu vou validar se dentro desse log que eu gravei dentro do arquivo tem uma mensagem específica de erro. Então eu simulei um erro e no meio do log apareceu essa mensagem. Então estou verificando se dentro desse arquivo tem essa mensagem, essa string, eu vou considerar como erro. Então vai aparecer lá na tela, lá no log do GitHub. Teste unitário, erro. Faça o teste localmente, ajuste o problema e tente novamente. E vai dar o exit1 aqui, para ele parar a execução. Ele não vai continuar executando a partir desse ponto. Se ele não encontrar essa mensagem, vai dar no log teste unitário ok e vai seguir. Então, o próximo teste é o de integração. Então, é o mesmo esquema. Ele vai acessar uma URL específica para teste de integração, vai jogar tudo no arquivo de texto, vai exibir lá no log, vai avaliar se tem uma mensagem específica de erro, que no caso aqui é callstack. Se tiver callstack, aqui deu um erro. Vai dar a mensagem lá no log, e se tiver tudo certo, ele vai executar o build. Vai pegar os arquivos do projeto, jogar numa pastinha, minificar, fazer todo aquele processo. E no final, a última etapa é o deploy. Então eu quero mandar isso aqui para um ambiente SAP. Então npx nwabap upload. Então percebam que ele só vai chegar no deploy se tudo que estava antes dá certo. Então vamos dar uma olhada como que está o arquivo de configuração do nwabap, que é o arquivo do deploy. Antes estava com essa URL, que é a minha URL local. Só que como eu estou executando lá do GitHub, eu preciso usar uma URL que o GitHub consiga chegar no servidor SAP da internet. Então estou usando um serviço de túnel que é grátis, que eu vi na internet. Eu vou mostrar depois para vocês, colocar na descrição do vídeo também. Que ele gera uma URL, você sobe um serviço no Linux, executa e ele te dá uma URL. Então essa URL é a URL que eu consigo chegar no servidor a partir da internet. O resto é igual, tem que ter uma request no ambiente, o usuário e senha tem que estar certo e tudo mais. É o que eu já expliquei no vídeo de deploy. Então, beleza. Com o arquivo de deploy configurado, já criamos o script aqui para ele fazer o passo a passo, os testes, o build e o deploy. Depois ele vai chamar esse arquivo SH, que também está criado. Está aqui na raiz do projeto. Então agora a gente pode commitar, isso aqui já está no repositório, tá? Mas depois que você cria esses arquivos, você vai commitar, vai dar o push e o GitHub automaticamente vai detectar essa pasta aqui. Opa, tem um arquivo aqui para eu executar. Então ele vai começar a executar e a gente consegue ver lá no site do GitHub. Então vamos fazer o seguinte, eu vou simular um erro agora, para ver se tudo isso que eu falei está funcionando, né? Então vamos lá. Vou simular um erro de teste unitário. Então vou acessar o diretório webapp, teste, unitário, model e o formatter. Então aqui, nesse teste, ele está validando se eu entrar com ABC e tentar formatar um CPF com ABC, o que tem que sair? Tem que sair vazio. Só que eu vou colocar aqui 1, 2, 3. Uma coisa totalmente aleatória aqui, que vai dar errado. Em vez de sair vazio, ele vai validar como se fosse 1, 2, 3. Não vai dar certo, vai dar um erro no teste. Então é isso que eu quero, eu estou forçando um erro. Então vamos mandar isso aqui lá para o repositório. Vou commitar e vou dar o push. Agora a gente vai conferir lá no GitHub. Vou voltar aqui para o projeto.
Ó, ele está executando. Vou entrar aqui nos detalhes. E começou a rodar. Então, tudo que a gente fez lá no arquivinho do devops.sh, ele vai mostrar para a gente aqui. Ó, então, começou a executar. A bolinha está aqui. Ó. Então, vai instalar as dependências. Ele sempre começa do zero, né? Ele pega um Linux sem nada e vai instalando e testando tudo. Então, instalou as dependências. Está terminando aqui. Agora ele está na etapa, ó, subiu o servidor web, está executando os testes unitários. E aqui vai dar problema. Porque a gente forçou um erro lá no arquivo. Ó, em vez de dar 5 de 5, ele conseguiu testar 4 e 1 não deu certo. Então está mostrando aqui. Então, tá vendo aqui que deu uma mensagem, ó, failed expected argument to be true. Então, essa mensagem que eu estou validando, eu estou acessando o arquivo e estou vendo se tem essa mensagem. Como ele encontra, deu o erro aqui, ó. Teste unitário, erro. Faça o teste localmente, ajuste o problema e tente novamente. Tá vendo que ele não continuou? Ele deu um exit 1 aqui. Então, era isso que a gente queria. Se você faz uma modificação no projeto, você manda para o repositório e tem algum erro, você não pode mandar para o servidor SAP, né? Senão vai mandar alguma coisa com erro. Então, aqui você tem a segurança de só mandar o código para o ambiente se tiver tudo certo, se os testes integrados deram certo e se os testes unitários também. Então, aqui deu erro. Vamos resolver esse erro para ver se dá certo novamente. Voltando no VS Code, vamos arrumar aquele problema. Então, vou acessar a pastinha aqui que eu alterei. E vou voltar como estava antes. Ele tem que retornar aqui vazio, tá? Para dar certo. Então, arrumei o problema. Agora eu vou mandar para o repositório. Vamos conferir lá no GitHub. Aqui eu vou acessar a parte de ações. Ele está executando aqui, ó. Vamos clicar aqui nessa parte. Está executando aqui o nosso arquivo, né? De script. Instalando as dependências. Subiu o servidor web, executando testes unitários. Ó, teste unitário ok. Então, está seguindo aqui com o teste integrado. Antes ele tinha parado, né? Como ele detectou um erro aqui, ele parou nessa etapa. Agora que isso aqui deu certo, ele pulou para os testes integrados. Vamos aguardar. Ó, 5 de 5, então deu certo. Ó. Teste de integração ok. Fez o build. E agora está fazendo o deploy. Terminando o deploy. Vai finalizar o job aqui. Essa parte é do GitHub, tá, pessoal? Então, completou o job. Agora, vamos simular um erro no teste de integração. Aqui no VS Code, para a gente forçar um erro lá no teste de integração, vou fazer o seguinte. Vou acessar a view aqui da listagem. E quando ele for testar a parte de criação da ordem, ele vai procurar esse botão aqui. E o botão tem que estar com o ID BT-new. Então, se eu colocar um 2 aqui, eu já vou causar um erro lá no teste de integração. Então, vou salvar. Vou mandar isso aqui lá para o repositório. E agora a gente vai verificar como está no GitHub. Aqui no GitHub já está com a bolinha aqui de pendente. Vamos dar uma olhada. Está executando aqui o nosso arquivo. E ele tem que parar lá na parte do teste de integração.
Ó, já testou a parte unitária, né? Agora está executando o teste de integração. Ó, dos 5 testes, ele deu certo apenas 4. Então, esse teste que deu erro foi aquele que eu mexi lá no botão. Tá? Então, ele tentou aqui encontrar o botão e não conseguiu. Tá? Daí deu erro. Tá vendo que deu a mensagem aqui, ó, call stack? Ele sempre mostra a pilha. Por isso que eu estou validando essa string aqui. Então, se essa string estiver no log daquele comando, eu sei que deu algum erro. Então, ele parou aqui nessa etapa. Erro, faço o teste localmente, ajuste o problema e tente novamente. Então, acho que ficou bem claro para que serve, né, o CI/CD e como você trabalha com o GitHub Actions. Você pode configurar para ele sempre executar os testes para você e mandar para o ambiente automaticamente. Você não precisa ficar indo lá no VS Code e fazendo deploy manualmente. É só dar o commit e ele faz todo o resto para você. Agora eu vou mostrar como que eu fiz para que o GitHub, que está lá na internet, consiga acessar o meu servidor SAP que está rodando dentro da minha rede local. Eu utilizei esse site, tem vários na internet que fazem a mesma coisa. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar um túnel, ele vai disponibilizar uma URL que o GitHub vai conseguir chamar, e tudo que ele chamar nessa URL vai ser encaminhada para o meu servidor dentro da rede local, meu servidor SAP. É claro que você precisa instalar um aplicativo para que tudo isso funcione, né? Então aqui você tem opções para instalar no Windows, Linux, Mac, ou usar o Docker mesmo. Então nesse caso eu usei o Docker, instalei o Docker no sistema lá, Linux, que está rodando o SUSE com o Minisap, instalei a imagem deles e executei esse comando. Então, quando eu executar o comando, ele vai te dar uma URL. Então essa URL que você vai configurar para que o GitHub chame. Então quando ele chamar essa URL, ele vai cair, né, dentro dessa máquina numa porta específica que você consegue configurar. Uma observação importante, pessoal: se você tem acesso ao seu modem e você consegue configurar as conexões de entrada que está chegando da internet e redireciona para uma máquina da sua rede local, que no caso está rodando o servidor SAP, vai funcionar normalmente. Aí você não precisa desse site para fazer o túnel, tá? Só que eu não usei nesse caso porque o meu provedor ele bloqueia as conexões de fora, tá, da internet para a minha rede local. Eu até consigo acessar o modem, configurar a rota, tudo certinho, só que tem um bloqueio que só o provedor consegue tirar. Então eu tenho que ficar abrindo chamada toda hora. Aí quando eu mudo IP, porque eu não tenho IP fixo, também é um problema. Eu tenho que ficar abrindo chamada para eles liberarem do lado deles. Então, como não é conveniente, né, não é prático ficar fazendo isso, toda vez que o IP muda, já que ele muda acho que a cada 2 dias, eu não compensa para mim. Então, é mais vantajoso usar um túnel para que eu acesse o meu serviço que está rodando na rede local a partir da internet. Uma ressalva com relação à segurança. Se você usar o sistema de DevOps que eu estou ensinando aqui dentro de uma empresa, eu recomendo que você fale com bases, com o pessoal de infraestrutura, de segurança, se tiver, para ver se não tem nenhum problema. Porque um servidor SAP exposto na internet, tem que tomar cuidado, tá? Porque o pessoal vai ficar atacando. Então é bom limitar o máximo possível, liberar somente para o GitHub chamar, esse tipo de coisa, tá? Todos os links que eu utilizei nesse vídeo, incluindo o projeto que tem os arquivos que o GitHub usa para fazer os testes, o build e o deploy, eu vou deixar na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não fez, comente aqui se você conseguiu automatizar toda a parte de testes, o build e o deploy lá no seu projeto no GitHub, usando essas ferramentas de DevOps. Qualquer problema ou dúvida, pode colocar nos comentários. E se você conhece alguém que está querendo aprender ABAP ou Fiori, compartilhe esse vídeo e se você puder, compartilhe nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado e até mais.